Iniciarmos a nossa meditação da palavra desta manhã, antes de você tomar o seu assento, eu convido então você que abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Diz: Nicodemos, que era líder dos judeus, uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um homem, mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Feche teus olhos. Vamos ainda juntos orar ao Senhor. Pai Celestial, bendito seja o teu nome, pela tua graça e pela tua bondade. Assim como nós louvamos nesta manhã, nós estamos aqui, ó Deus, não foi pela nossa vontade, não foi, ó Deus amado, que nos impulsionou estarmos aqui, aquele querer nosso, mas foi o teu Espírito Santo. E se nós estamos de pé, porque a tua graça que tem nos sustentado, tem nos fortalecido dia a dia, porque batalha nós temos enfrentado, luta, adversidade, nós temos, ó Deus amado, deparado com elas a cada dia, a cada momento, mas é a tua graça que tem nos colocado firme para não desistirmos. Então conceda-nos nesta manhã, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo, entendermos um pouco da tua palavra nesta manhã, para que o teu Espírito Santo fale em nós acerca daquilo que já no contexto já lemos, que é um novo nascimento, e o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos ao Senhor, e agradecendo em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podeis assentar no nome de Jesus. Já iniciamos já com o tema, o novo nascimento, e esse novo nascimento diz respeito a todos nós, não somente ao novo convertido ou aquele que ainda não aceitou a Cristo, mas diz respeito também a nós, aqueles que já são convertidos, estão na presença de Deus. E eu vejo que a Bíblia, ela é 99% do cristão. 99% que contém na Bíblia é para aquele que já é convertido. 1% é para aquele que não é convertido. 99% nós temos direito com toda a Bíblia, porque já nos demonstra que nós cremos num Salvador. E aquele que ainda não crê num Salvador, ele não tem essa expectativa da esperança, não tem a expectativa de ter as promessas do Senhor, e nós temos. Então, por isso que 99% é nosso. Você tem direito. Aleluia. E aqui o texto que nós acabamos de ler fala a respeito de Nicodemos, um príncipe dos judeus, e que foi ter a noite com Jesus. E durante a sua conversa com Jesus, ele disse acerca do novo nascimento. Jesus trouxe para ele uma palavra que foi como um ponto de interrogação para Nicodemos, um nascer de novo. E ele, por ser um mestre da lei, um entendido, um que tem o conhecimento, e isso despertou ele de tal maneira que trouxe uma interrogação. Nicodemos ficou admirado e perguntou a Jesus o que é o novo nascimento. Nicodemos, em seu entendimento, ele pensava que era ser digno de entrar no reino dos céus, porque ele tinha uma posição, e essa posição ele ocupava um cargo muito importante, e por isso ele se achava que era digno de entrar no reino dos céus. Há poucos dias eu estava a conversar com uma irmã a respeito da salvação, e ao conversar com ela a respeito da salvação,
Muitos de nós, ou alguns, pensam que só por motivo de estar na igreja, de vir ao culto, de estar já na presença de Deus, já pensam que tem a salvação. Enquanto que para ter a salvação é preciso tomar uma posição diante de Deus. E essa posição leva cada um a confessar a Jesus como seu Salvador. Se não confessar a Jesus como seu Salvador, arrependendo-nos dos seus maus caminhos, não há salvação. Então não basta estar todos os dias na igreja, não basta estar vindo os cultos, se não confessar a Jesus como seu Salvador. A confessar a Jesus torna-se ser o seu passaporte, ou o passaporte daquela pessoa para entrar no reino dos céus. E era isso que Jesus está mostrando para Nicodemos a respeito do novo nascimento. E quando nós falamos a respeito do novo nascimento, nós trazemos uma construção também para a nossa vida, que precisamos deixar algumas áreas da nossa vida, ou precisamos nascer de novo, porque existe ainda áreas na nossa vida que não deixamos. São áreas ainda que são caminhos que ainda pertencem àquela pessoa do qual não é necessário mais estar na vida dela. E é necessário, então, nascer de novo. Então, Nicodemos, ele pensava que por ser essa pessoa, ter essa qualidade de ter o conhecimento, que ele podia nascer de novo, que ele poderia entrar no reino dos céus. E aí eu faço já nesta manhã uma pergunta: o que é o novo nascimento? O que para nós, então, vem a ser o novo nascimento? O novo nascimento consiste em uma mudança de pensamento. O novo nascimento consiste em uma mudança de pensamento. O nascimento já começa aqui, olha, não começa a respeito daquilo que nós temos, os bens materiais. Até podemos trazer como exemplo o jovem rico. Ele por ter muita riqueza, por ter bens, e aí ele pensava que aquilo já era favorável para ele entrar no reino dos céus. E quando nós lemos a respeito desse jovem que tem a sua riqueza, e olhando para os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, cada um traz uma construção, mas entendemos que eles são os livros sinóticos, os sinóticos que ele mostram o mesmo ângulo, mas escrito em época diferente, em tempos diferentes, mas cada um traz uma construção, levando que Mateus ele coloca esse jovem como um rico, ele coloca esse moço. Já Lucas, ele coloca ele numa posição de príncipe. Já Marcos ele coloca uma pessoa que estava apressada em chegar até Jesus na humildade e dobra o seu joelho e chega diante de Jesus. Então vemos então que Jesus então mostra para ele que essa mudança de pensamento, mostra essa diferença das nossas atitudes, que para nós chegarmos até Jesus, nós podemos chegar até ele através da humildade. Assim como Marcos faz essa abordagem, e dizendo que ele correu e se humilhou e se ajoelhou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele precisava, de poder entrar no reino dos céus, ou seja, tem que deixar os bens materiais para entrar no reino dos céus. E quanto que nós cristãos, nós não estamos assim presos nos bens materiais, mas podemos estar presos em alguma área da nossa vida que está impedindo de nós recebermos a bênção de Deus. Alguma área da tua vida ou da minha vida, da nossa vida, está impedindo que nós, impede de receber o que Deus tem para nós. Precisamos nascer de novo. E o nascer de novo começa essa mudança no pensamento, começa nas atitudes, começa no comportamento. E é esse comportamento que vai fazer com que muitos, então, não entrem no reino dos céus. O comportamento, as atitudes. Quais têm sido as nossas atitudes perante ao mundo?
Ou seja, perante aquelas pessoas que estão lá fora. Tive a oportunidade de ontem estar ali no Café para os Pastores, na Igreja Batista do Povo, e uma das palavras que nós estávamos ministrando, acerca da alegria, alegria que o cristão ele precisa ter, alegria do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que um coração assim alegre, vai aformosar o rosto, vai trazer alegria, formoseia o rosto e traz alegria. Mas um rosto triste, um coração já conturbado, um coração cheio de amargura, o rosto vai ficar totalmente... E aí, isso nos leva a um entendimento que nem as pessoas se aproximam de nós. Quando olhar para o teu rosto e não ver aquela alegria do Espírito Santo, mas ver aquela marca da dor, marca da tristeza, as pessoas nem se aproximam. E isso impede até mesmo de nós anunciarmos o Evangelho. Então existe área na nossa vida que precisamos nascer de novo. E isto acontece com aquela mulher que foi apanhada em adultério. Mudança no pensamento. Aquelas pessoas que apanharam aquela mulher que estava cometendo aquela situação, e por estar naquela situação, quando apanharam ela, eles queriam apedrejá-la. E Jesus simplesmente falou com eles: olha, aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Mostra aí, então, que a mudança deles começou no pensamento, que cada um começou a refletir, cada um parou, refletiu, e o texto mostra que começou do mais velho para o mais moço. O mais velho, então, parou e pensou: desde a minha juventude eu cometi erro, cometi minhas falhas, então eu não posso atirar a pedra. Então Jesus levou eles a pensar, a refletir, e isso mostra que o novo nascimento começa onde? No pensamento. Nós temos lá em Angola, jovens, rapazes, que ainda vivem preso numa vida que aconteceu no passado deles. Alguns estão presos, têm raiva do pai, raiva mesmo do pai, por causa do tratamento. Eu estou trazendo o exemplo de lá, não significa que aqui é diferente. Aqui existe também cristão que tem raiva do pai, cristão que não fala com o pai. E isso eu posso reportar na minha própria pessoa, que eu só fui falar com meu pai depois que eu me converti. Mas isso já passou um bom tempo, aí, uns 5 anos para frente, que por causa do tratamento que nossos pais tratavam, meu pai tratava, nós não podíamos nem botar o pé fora do portão, que já era... Naquela época tinha ainda corrigir com a régua, mas lá não era régua não, era aquela tábua de 30, corrigia com uma tábua de 30. Quem conhece a tábua de 30 sabe como é que é, aquela bem grossa, assim, de 3 centímetros. E corrigia. Então, e isso trazia na memória essa maneira, essa correção dele, então por isso nos afastou. Eu só foi depois de velho, ou seja, depois do meu pai já estar numa certa idade, que eu passei a apertar a mão dele. Eu nunca tinha apertado a mão do meu pai por causa do tratamento. Meu pai nunca me deu um abraço. Ou seja, eu também nunca abracei ele, porque ele também não deixava essa aproximação. Então você vê então que existe também pessoas hoje no nosso meio como cristão, que está na presença, está diante de Deus, e ainda vive também nessa mesma situação, que precisa nascer de novo. Precisa, então, refletir essa mudança, não pode haver essa separação, nós somos servos de Deus. E aqui o texto mostra claramente que Jesus traz assim essa construção para Nicodemos, mostrando para ele. E Nicodemos, como pode, então, eu já sendo velho, nascer de novo? E talvez até a própria pessoa pode pensar: não, eu já estou na certa idade, não preciso mais de mudança, não preciso mais de transformação. E lá nós falamos, é mesmo assim, quer dizer que está bom assim, não precisa de mudança? Não, precisamos sim de mudança.
E ele vai dizer, o texto vai dizer, para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo, meus irmãos. Para eu e você ver o reino dos céus, você vai precisar nascer de novo. Temos que abrir mãos de algumas coisas que nos estão impedindo de entrarmos no reino dos céus, ou seja, eu fico me lembrando aqui, reportando aqui, no último culto que foi aqui pela manhã, ou amanhã ou à noite, aquela presença, aquela unção de Deus aqui manifestando aqui, e os irmãos aqui ministrando louvor, e busca, e todo mundo, só rodava assim o corpo, mas o que é essa presença de Deus? E muitos nem conseguem refletir a respeito dessa presença de Deus, porque falta o novo nascimento. Falta o novo nascimento. Naquele momento, as pessoas que encontraram aquela mulher adúltera, e os seus pensamentos deles era apredejar, mas Jesus levou eles a pensar. E é isso que nós paramos nesta manhã, ou seja, as palavras ministradas neste altar é levarmos a pensar a respeito de como está a nossa vida, a respeito de como está a sua vida. Temos que parar dia após dia. E nós estamos assim com uma oração, nós oramos, começamos agora a voltar, e agora nós estávamos orando a partir de meia-noite, e agora nós estamos orando a partir das 23h30 até 1h da manhã. Então nós ficamos mais ou menos meia hora só exaltando a Deus, e na segunda parte da oração é pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos atos. Talvez muitos que dobram o seu joelho e começam a orar a Deus, talvez nem pedem perdão a Deus achando que já está salvo, achando que já está limpo, mas está cheio de falhas que precisa de mudança, de transformação. A nossa oração precisa iniciar pedindo perdão a Deus pelos pensamentos, pelas atitudes, pelo comportamento, até os nossos olhos, ou talvez até mesmo a nossa boca. Ou pela boca, sim, também, porque a Bíblia vai dizer que o que sai da nossa boca pode ser palavras boas e palavras amargas. E isso que mostra que a nossa boca ela nos leva a pecar contra Deus. Porque quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos murmurando contra Deus. Olha aí, precisamos nascer de novo. A nossa própria boca pode estar nos condenando, enquanto nós estamos pensar que a condenação vem pelos nossos bens materiais. Precisamos nascer de novo. Muitas das vezes nós olhamos para a vida dos outros e esquecemos da nossa. Estamos olhando a vida do irmão, que o irmão está assim, o irmão está passando assim, mas esquecemos de olhar a nossa vida. Esquecemos de olhar a nossa vida. Temos que olhar para nós em vez de olhar para os nossos irmãos. Eu costumo ministrar lá a palavra e dizer, olha, não se preocupa com aquele irmão, se preocupa com você. Costumo dizer também que quando a pessoa está fazendo tal coisa errada, olha, não é ela não, quem tem que mudar é você. Não é aquela pessoa. Isso serve até mesmo também para nós que somos casados, quando nós olhamos para o nosso cônjuge e dizemos, olha, você precisa mudar. Olha, não, quem tem que mudar é você, não é o teu cônjuge, quem tem que mudar é você, porque quando você mudar, aquela pessoa também muda. E isso serve para nós que somos solteiros também, quando nós olhamos para o nosso irmão e começamos a julgar o nosso irmão e achamos que ele tem que mudar, enquanto que nós que temos que mudar. A mudança começa em nós. Quando eu e você mudar, também os nossos irmãos também vão mudar. Aleluia. Aleluia. Esse aleluia é bem interessante, que quando nós falamos aleluia agora, é só para acordar o nosso irmão que está cochilando, então fala aleluia, aí irmão, aleluia, então aleluia, aleluia, é só para acordar, para despertar a respeito. Então, pensamos que eles são mais pecadores, nós pensamos que aquele irmão, aquela pessoa é mais pecador do que todos, ao invés de pensarmos que nós também somos pecadores. E precisamos de mudança nas nossas vidas. Nós somos tão pecadores quanto a eles.
não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. E costumo falar muito lá em Angola que uma coisa bem, assim, muito normal, né, entre eles lá é a mentira. Aqui não é normal, não, aleluia. Mas é tão claro essa ação da mentira que está em torno do ser humano. Posso dizer, então, que é um costume, que a pessoa está acostumada a viver dentro da mentira. Mas a mentira, ela é diabólica. A mentira é uma ação do diabo. E a Bíblia classifica ela como ele é o pai da mentira, dizendo que desde o princípio. Irmãos, é uma área que a pessoa, às vezes, diz assim, que eu me lembro que eu fui fazer um teste lá no trabalho, e naquele teste que eu fiz, eu vi uma passagem ali na Bíblia, e coloquei assim, eu aborreço o mal. Coloquei lá no teste, eu aborreço o mal. Porque me fizeram uma pergunta lá no que eu estava fazendo, então eu escrevi, eu aborreço o mal. E a psicóloga me chamou, por que você escreveu, eu aborreço o mal? E isso chamou, despertou a atenção dela. E eu falei, olha, se eu estou dentro de uma empresa e a pessoa comete tal ato, e se eu concordar com ele, eu também sou da mesma forma que ele. Mas se eu não concordar, eu estou aborrecendo ele. Então eu vou ser totalmente diferente dos outros, então eu estou aborrecendo o mal. Então, às vezes, nós deixamos de falar a verdade para ajudar o nosso próximo, ou ajudar a nós mesmos. Não, irmão, pelo contrário, nós estamos cada vez mais se prejudicando. Nós cada vez mais vamos se afundando mais e mais por causa da mentira. A mentira não ajuda, ela só destrói. E quando nós estamos usando a palavra mentira, nós estamos ainda totalmente não na presença de Deus, mas na presença de Satanás. Quem está sendo o Senhor da nossa vida não é Deus, mas sim o inimigo. É muito sério isso. Quando você usa a palavra mentira, é como se você estivesse conversando com o diabo. O que eu devo falar? Aí, se você consultar Deus, o que eu devo falar? Diz sim, diz a verdade. Aí, o que eu devo falar? Não, diz assim, assim, que você não quis, porque você queria ajudar, se assim, assim. Ah, então tá bom, vou falar assim mesmo. Aí vai lá e fala. Deu razão a quem? Deu razão a voz do inimigo do que a voz de Deus. Porque Deus ele é direto e objetivo, fala assim e acabou. Aí ele vai dizer na palavra, é sim, sim, não, não. Se passar disso, tá vendo? É a própria palavra, irmãos. Precisamos nascer de novo. Precisamos, a salvação ela é conquistada. A salvação nós precisamos dia após dia lutar por ela. A salvação, ela para nós herdarmos essas vestes, a Bíblia vai dizer que eu fiz um batismo na igreja, e no curso de batismo, falando que quando nós somos batizados, estamos descendo as águas, nós estamos morrendo para esse mundo e nascendo com Cristo. Ou seja, quando nós isso, o batismo, ele é um ato simbólico de um ato que ainda vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Ele é apenas um ato simbólico que ainda vai acontecer na minha vida e na tua vida. Então, o batismo é um simbolismo daquilo que ainda vai acontecer. Ou seja, quando nós estamos sendo batizados, nós estamos morrendo espiritualmente. Mas, na realidade, ou seja, quando aquilo que vai acontecer, nós vamos morrer e Jesus Cristo vai o quê? Nos ressuscitar. Olha o acontecimento aí da palavra. Olha o cumprimento da palavra. Então, quando nós estamos sendo batizados, quando nós estamos sendo saídos da água, nós estamos saindo já com, isso é um simbolismo, com um corpo glorificado. Um corpo praticamente, posso dizer, sem pecado do que vai acontecer. Ou seja, todo pecado, todos os erros, ficou ali. E aí, a morte não pode segurar. Ei, que glória! Se nós morremos com alguma falha, a morte tem direito, irmãos. Jesus, ele ressuscitou porque a morte não encontrou nele nenhum erro que podia aprisioná-lo, que podia segurar ele lá.
não encontrou nele nenhum pecado. Assim também será conosco. E naquele dia, Deus não vai poder fazer nada se nós, irmão, não morremos sem pecado. Infelizmente, essa é a verdade. Vamos ter que descer a cova sem pecado. Quem descer em pecado, a morte terá direito. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos a respeito da situação que está aí fora, nós temos que começar realmente a refletir e deixar, como diz lá o salmista, não se ajunta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho deles. Aleluia! Salvação, irmãos, a salvação é o nascimento, é o novo nascimento que consiste em uma mudança de pensamento. Segundo, o que é o nascer de novo? O nascimento consiste em seguir o caminho da salvação. Em Lucas capítulo 18, abre comigo lá, 18, que nós já falamos aqui a respeito desse jovem, o rico. Certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso nos conta essa história desse jovem rico, Jesus, a saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Às vezes, nós podemos conhecer os mandamentos, conhecemos os mandamentos, podemos conhecer os mandamentos e achamos que já só em conhecer os mandamentos já é o suficiente. E aí um dos mandamentos, não adulterarás. Quer ver um detalhe bem interessante, irmãos? Eu não sei se a minha esposa sabe, mas lá em Angola, você não pode nem olhar dentro do olho da mulher, diretamente, como aqui nós já estamos acostumados. Lá, se você ficar 2, 3 minutos olhando dentro do olho dela, ela vai dizer assim: olha, você está me conquistando. Ela vai dizer: você já está me conquistando. E isso, na posição do cristão, isso não é bom. Você já pensou? Eu estou do lado da minha esposa, está do meu do lado, e se eu olhar 5 minutos no olho dela, e ela vai falar assim: você está me conquistando, e ela ouviu, pronto, está aí a confusão formada. A confusão formada. Irmãos, isso é uma coisa assim, entendeu? Uma coisa que está assim, lançada no nosso meio, no dia a dia. E a posição que nós temos que ter. Qual é a posição que nós estamos tendo diante dessas coisas do mundo? Nós não somos servos de Deus, que há uma mudança em nós. Hoje está muito claro, raro as pessoas trocarem de par um pelos outros. Eu, quando me casei, irmãos, eu falei com a minha esposa assim: olha, eu vou honrar e vou continuar honrando, independente do qual seja a tua posição, se você queira ficar ou não, se você um dia queira me deixar ou não, mas eu vou honrar a palavra que eu falei diante dos homens e diante de Deus, até que a morte separe. Eu sei que a lei tem seus meios, eu sei que a justiça tem seus meios, mas minha posição é essa, até que a morte separe. Acabou. Essa é a palavra que nós confessamos. Essa é a palavra que nós falamos diante de Deus. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Para os cristãos, não tem meio termo para o servo de Deus. Não tem mudança para o servo de Deus voltar atrás. Não existe mudança de voltar atrás. E quanto nós vemos aí de pastores hoje? Irmãos, eu não me importo em falar isso porque hoje eu sou pastor e ficar com medo de falar isso, que isso pode acontecer comigo. Não. Não vai mesmo acontecer não, porque a palavra minha é uma só. Diante de Deus é o que eu falei. Permanecer até que a morte separe, não importa a circunstância. E isso está acontecendo no nosso meio, irmãos. Não. Somos servos de Deus. Temos que pagar o preço. Temos que pagar o preço. Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás? E ele disse: tenho obedecido. Então Jesus disse: falta-lhe uma coisa, vende tudo que tem, vende tudo que possui e segue-me. E o jovem ficou triste.
A tristeza bateu nele, porque ele estava preso aonde? Nos bens materiais. Nós estamos presos em muitas coisas, não somente nos bens materiais. Ontem eu estava falando, não sei se eu já trouxe aqui como exemplo, que eu recebi uma oferta e de uma oportunidade de trabalho em Angola de ganhar $50 mil. $50 mil que a pessoa ofereceu. Simplesmente para olhar as construções construções civis que estavam para ser feita. O meu trabalho era só acompanhar o trabalho. E ali eu disse não. Por quê? Porque eu não fui para ganhar valores. Eu não fui para receber bens. Eu fui para ganhar almas para Cristo. O meu compromisso lá é de ganhar alma para Cristo. Às vezes nós somos enviados para uma missão e chega lá porque vê a situação, começa a apertar e muda o foco, muda aquilo que Deus então colocou. E aí logo depois que aconteceu, aquele jovem que estava me oferecendo esses valores, ele foi preso, cheio de cocaína. Olha só a situação. Irmãos, não podemos mudar. Deus nos chamou, Deus te chamou para deixar as coisas desse mundo, para herdar o mundo celestial. E não pode ser as coisas materiais que podem nos prender, nos desviar do nosso propósito. O diabo vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. E isso me faz lembrar que um pastor, ele estava internado no hospital, eu ainda estava trabalhando no hospital, e aí eu saí louvando a Deus da emergência e fui até a recepção, e chegando ali na recepção, uma jovem que viu eu louvando e perguntou, você é cristão? Eu falei com o maior brado, sou cristão. O meu pai está lá dentro do internato, você pode orar por ele? Eu falei, vou orar por ele. Aí eu entrei, ela falou que ele estava no box, e aí fui, cheguei lá, e comecei a orar, orei, e voltei. E aí, olha, no hospital nós não temos muito assim, termos para falar com o paciente, né? Nós somos bem diretos, objetivos. E eu falei, o teu pai está bem acabado. Não está não. Então vamos lá então ver. Aí levei ela lá dentro do hospital, lá na emergência, e chegou lá, não, esse não é o meu pai não, meu pai é aquele dali, ó. Mas você falou que ele está no box 4? Aí você falou que ele está no box 4? Não, esse nem é meu pai não, meu pai é esse aqui, ó. Falei, tá bom. E aí, então vamos orar por ele então. E comecei a orar por ele, eu não sabia que ele era pastor, comecei a orar por ele, ele estava com pedra na vesícula, estava aguardando a internação. E aí eu fui para casa, quando voltei no próximo plantão, e perguntei, procurei por ele, ele já não estava mais ganhando alta. Não só aquela pessoa que eu disse que estava acabado, ganhou alta também, ganhou alta, e ele também ganhou alta. E aí ele falou comigo naquele dia, olha, fica assim, na presença de Deus, porque o diabo vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. E é isso, irmão, o diabo está se lutando para fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Eu me lembro que aconteceu muitos acidentes com o meu rosto, né? Muitos acidentes. Eu estava já na presença de Deus, eu estava assim no eirado de um telhado, trabalhando, o irmão puxou uma sateira de amianto e ela partiu no meio, ela desceu e levou aqui na minha irmã, veio uma cicatriz, bateu aqui, e aí levei vários pontos. E aí, eu chegando em casa, de tantos acidentes no rosto, né? A minha mãe falou assim, você tem que lavar o teu rosto com sal e arruda, porque o teu rosto está sendo muito bombardeado. Ação do inimigo, irmão. Embora seja mãe, mas é ação do inimigo, está ali. Entendeu? Então ele está fazendo de tudo e continua ainda. Continua ainda. Irmão, saí daqui ontem eu saí daqui bem, mas cheguei em casa com uma dor na coluna. Hoje pela manhã eu nem conseguia levantar da cama. Eu estava quase ligando para o pastor, dizendo, pastor, não vou conseguir chegar na igreja. Aí minha esposa saiu, foi lá, comprou catafrão, tomei catafrão, e hoje eu estou aqui. Mas você vê então que o inimigo fazendo de tudo para nós não estarmos na presença de Deus. E nós temos que ser perseverantes. Talvez eu não sei se você seria tão perseverante nessas condições de poder vir para a casa do Senhor. Eu orei, falei com Deus, Deus ainda assim eu vou. Ela me perguntou, você vai para a igreja? Eu falei, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, não importa. Eu vou estar lá. Estou aqui, irmão. Perseverança. O que mais nos importa é estar na presença desse Deus, irmãos.
A salvação é em primeiro lugar. A salvação, ela vem em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer que primeiro buscar o reino dos céus e tais coisas vai sendo acrescentada. Em tudo na nossa vida está em primeiro lugar a salvação. Em primeiro lugar está Deus. Levantou pela manhã, Deus está em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar é a presença de Deus. E assim também muitas pessoas estão presas nas coisas materiais deste mundo, ao invés de se preocupar com a salvação. Talvez na minha vida ou na tua vida não seja caso de bens materiais, mas de algumas áreas da nossa vida que nos prende, na qual precisamos de mudança para continuarmos no caminho da salvação. Precisamos dessa mudança. Se não houver mudança, nós não vamos continuar no caminho da salvação. Eu não sei se a Priscila falou aqui a palavra midinho, mas as minhas filhas vê muito esse desenho Midinhos. Midinhos é o pequeno missionário. E ali no pequeno missionário é um desenho do R.S.J. Soares. E ele tá ali, tem um rapaz ali nesse desenho ali, que uma hora ele está convertido, uma hora não está. E aí, nesse desenho está ali falando assim, olha, eu não quero saber porque eu estou ganhando muito dinheiro, porque estou ganhando dinheiro através das trevas. E aí o Midinho falando, isso aí é a coisa errada, nós temos que ganhar bens diante de Deus. Ou seja, ele está ali, tá mostrando que às vezes nós estamos recebendo os valores que são coisas pesadas, não são bênçãos diante de Deus. Não são bênçãos diante de Deus. Temos que olhar até mesmo aquilo que está chegando nas nossas mãos, se é de Deus ou se não é de Deus. Tem muito dinheiro amaldiçoado, irmãos, que nós estamos a receber, ou que alguns estão a receber, enquanto que aquilo que não é de Deus, mudança, temos que resistir, temos que dizer não, aprender a dizer não. Não podemos fazer parte, não podemos ter comunhão, a Bíblia mesmo diz, não, ninguém pode ter comunhão com a luz e as trevas. As trevas é trevas. Quando a Bíblia fala a respeito de trevas, está falando a respeito que quem vive nas trevas é Satanás. E aonde há trevas, há a presença de Satanás. E aonde há a presença de Satanás, há pecado. E aonde há pecado, também a pessoa está presa ali nas trevas. E a Bíblia mostra claramente que, será que há trevas? Ei, olha aqui, irmão, será que há trevas em nosso coração? É um ponto de interrogação. Então, quer dizer que essa palavrinha que eu usei logo no início de mentira, e se há essa palavrinha mentira, então há trevas no teu coração. Ei, e se há trevas no teu coração, há a presença do inimigo na tua vida. Tem que deixar. Trevas não pode fazer parte da nossa vida. Talvez isso. Estamos presos nos bens materiais. Nós estamos presos nos bens materiais. O novo nascimento consiste em ter uma vida transformada. O novo nascimento consiste em ter uma vida transformada. A transformação significa mudar numa totalidade. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, a mudança da nossa mente. Em todo o tempo a Bíblia vai tratar disso. A mudança começa na mente. A mudança não começa no corpo. Embora hoje, um pastor me fez uma pergunta ontem, e está perguntando assim, irmão, como é que é lá o comportamento das mulheres lá? Aí eu falei assim, olha, as mulheres lá, o comportamento delas são bem fortes, bem duro. Se o homem lá ele for muito bobão, ele ganha tapa na cara. A mulher bate mesmo. Aí, é mesmo, irmão? Falei, é? Oh. Falei assim, irmão. E elas são muito brutas. São muito duras. Entendeu? Aí, antes de eu me casar com a minha esposa, eu estava pensando 2 vezes. Irmão, não dá para você conviver num contexto dessa maneira. Então, nós vemos então que começa na mente a mudança de comportamento, as atitudes deles são muito pejorativas.
embora seja uma cultura patriarcal, que o machismo tá dominando, a mulher por si só ela não tem direito nenhum. Ela não tem nenhum direito. Não tem nenhum direito a mulher. Tudo quem estaria é um homem que prevalece em tudo. Eu costumo até brincar nas igrejas, né? Quando eu falo que a mulher que faz tudo dentro de casa, a mulher que ela leva a botija, já falei aqui, que é a mulher que leva a botija, a mulher que capina, a mulher que vai levar as crianças na rua, ou seja, se o homem tiver com sede, ela que vai lá apanhar água, ela que tem que ir lá no portão para receber o homem com a pasta, quando ele chega dentro da casa, ele tem que sentar no cadeirão, e aí colocar uma bacia com água para ele botar o pé dentro da bacia. Então, que tudo isso, se uma criança passa mal e o culpado é a mulher, porque ela não cuidou bem da criança, se a criança morrer, ela é culpada. Então, de uma certa forma, a mulher praticamente não tem nenhum direito. E o homem prevalece em tudo. O homem prevalece em tudo. E aí começamos, então, a começar um trabalho de encontro de casais, para que, através desse trabalho, podemos começar, então, a trabalhar na mente de quem? Dos homens, para ver se muda um pouco. Porque nós não podemos mudar o costume, os hábitos, mas a palavra pode mudar. E é a palavra que traz a mudança. É a palavra que muda. E aí temos a oportunidade, através do encontro de casais, nós começamos então a ministrar ali a palavra para ver se leva um pouco de mudança na mente deles, do entendimento, que nem tudo é mulher ocupada de tudo, mas eles também têm a participação na casa. Então a mudança começa na mente, uma completa mudança. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus e aquilo que é bom e perfeito e agradável diante de Deus. É a mudança, irmãos. Acontece em nós. Quando nós deparamos lá, nós temos os exemplos claros lá dos quibandeiros. Eles são pessoas que vivem dentro da bruxaria, da feitiçaria. E quando nós deparamos com eles, deparamos assim frente a frente com eles, e quando nós deparamos com eles, eles pedem oração. Você já viu algum espírita aqui te pedir oração? Às vezes você vai até encontrar um espírito pedir oração. Talvez você orar para um espírita, e aí você começa a orar, e pronto, acabou. Lá não, é o contrário. Ele pede oração e diz assim para você, olha, se a tua oração não me derrubar, você não tem Deus no teu coração. Se a tua oração não me derrubar, você não está na presença de Deus. E aí? Você vai orar? E se você não orar, ele vai espalhar no bairro inteiro que aquele pastor não tem a presença de Deus. E se a oração não derrubar ele, ele vai dizer, aquela igreja não tem Deus. Precisamos, irmão, buscar realmente a presença de Deus. Precisamos realmente estar na presença de Deus. Nós não estamos mais num tempo de ficar questionando se Deus atua ou se Deus não atua. Nós precisamos acreditar que Deus atua. Nós precisamos entender que Deus faz. E ali nós oramos, nós começamos a orar. E aí ele vai ficando assim, ó. Ele balança para lá, balança para cá. Ele balança para lá e balança para cá. E quando nós estamos vendo que ele está balançando, aí ganhamos força. Opa, está fazendo, é feito. Aí você ora mais ainda. E se você reparar, quando você está sempre orando por alguém que começa a ficar possessa, há uma mudança no corpo dela. Ela começa a mudar. Ou a mão vai fechando, ou então isso aqui dela vai subindo, a feição do rosto dela vai transformando. Há uma mudança quando o inimigo está incorporado naquela pessoa. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Discernimento de espírito. Você começa a discernir. Então aí nós vemos então que realmente Deus atua em nós e através de nós. Deus está atuando. E aí a ação do inimigo que ele está crescendo em nós, porque nós estamos recuando. O inimigo está crescendo porque nós estamos dando campo para ele. Nós estamos se afastando cada vez mais e mais do evangelho puro, do evangelho pleno do qual nós recebemos.
Nós recebemos um evangelho que diz que Deus tem o poder e autoridade sobre todas as coisas. E esse poder e autoridade, ele retribuiu, ele devolveu à igreja. Ele não deixou a igreja sem poder, não. E ainda disse mais, eu estarei convosco até a consumação do século, mostrando que a presença de Deus está conosco. A presença do Espírito Santo. Então, quando nós deparamos, eu pensei agora deparando com uma pessoa, porque tinha ali um despacho ali, ela deu meia volta. Eu falei, vou dar meia volta? Nada, eu vou passar por cima disso tudo e vou embora, irmãos. Quando nós deparamos lá com o dinheiro no chão, as pessoas não pegam o dinheiro no chão porque tem lá o trabalho do bruxo lá naquele dinheiro. E se pegar, você atrai a doença para você. Fala, então eu vou atrair tudo quanto é doença, irmão. Eu vou pegando. Eu vou atraindo tudo quanto é doença. E eles não pegam, não. Estão com a fome, mas não pegam. Não pegam, não. Porque não tem a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, irmão. É a presença de Deus que faz a diferença na tua vida. É o Deus que nós estamos servindo. Maior é aquele, como Paulo disse, maior é aquele que está em nós. Temos que fazer juízo dessa palavra. Não temos que ficar com medo dos bruxos, ou com medo dos feiticeiros, dos espíritos. Não temos que ficar com medo de nada, não. Nós temos que orar mesmo. Nós temos que orar, clamar ao Senhor, para que Deus possa dissipar essa ação dessas trevas, já querendo tomar conta aí. Eu penso que uma situação que o inimigo está fazendo assim nesses últimos tempos, e muito das igrejas, como na totalidade, está olhando, é como nós, por exemplo, atravessar um rio de piranhas, aqueles peixes que comem, é carnívoro, e quando eles vão atravessar, eles lançam um boi, o boi é aquele boi que está doente, que tá, o boi mais velho, ele lança aquele boi lá na água, aí as piranhas, tudo vai em cima daquele boi, enquanto os outros poderem atravessar. O diabo também está fazendo a mesma coisa. Ele está lançando alguma coisinha, e aí os crentes, a igreja, volta tudo para aquilo que ele está lançando, enquanto que ele está atacando do outro lado. Enquanto que nós estamos ali, preocupados com aquilo ali que ele está lançando, com isso que lançou aí. Claro que nós temos que orar também, mas todo mundo fica voltado para aquilo, enquanto que outra área fica totalmente descoberta. A Bíblia vai dizer que existe casta de demônio, mas existe também os principados, que em cada nação existe um principado, regindo aqui sobre essa nação. E tem aí os demônios territoriais, que estão aí dominando cada canto, cada área. Enquanto que nós só estamos orando num sentido só. Nós podemos aqui levantar um clamor e orar pelo centro espírita para cair, mas enquanto que o principal não está sendo atacado, que é esse príncipe que está aí sobre esta nação. Olha aí, cada nação tem um príncipe. E nós não estamos orando para derrubar esse principado. Nós não estamos orando para derrubar os demônios territoriais. Nós não oramos nesse sentido. Só oramos só repreendendo, mas olha lá, aquele lá não está sendo atacado. Nós precisamos orar, irmãos, com entendimento. Ele está destruindo, ele está fazendo de tudo para tirar salvação. Ele está lançando essas coisinhas, os bens materiais, está lançando as coisas materiais para nos distrair, para se apegarmos àquilo. E quando alguma coisa nós perdemos nossos bens materiais, nós se voltamos e acusamos a Deus. Ah, Deus, por que deixou acontecer isso? Ah, Deus, O diabo só lançou uma coisa só, imagina se ele lançar muitas. Não, irmãos, nós precisamos rever como é que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Nós precisamos centralizar que um novo nascimento acontece na vida do servo de Deus, quando há mudança de pensamento, quando seguimos o caminho da salvação, nós temos uma vida transformada. Aleluia. Para nós encerrarmos, abre comigo lá em 2 Coríntios, para nós encerrarmos a nossa conclusão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo.